Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Clock e vim gravar mais um vídeo para vocês. Hoje para falar sobre uma coisa especial, digamos assim. Por quê? Por ser diferente, por ser uma coisa que deveria ser muito dito de maneira consciente, de maneira que a pessoa tenha pelo menos um pouco de embasamento de estudos de fato, não só ouvi ali, li um post, vi no Twitter. Não, acho que é uma coisa um pouco mais séria e todo mundo deveria, de fato, fazer uma pequena pesquisa. Não precisa ser nada muito rebuscado, muito cheio de... muito entrei dentro daquilo para descobrir a vacina do coronavírus. É sobre isso que nós vamos falar. O coronavírus. Mas uma parte que eu vou falar do coronavírus não é justamente essas partes que nós ouvimos notícia no Twitter, post no Facebook, alguma nota do Instagram e alguma chamada na televisão, porque não tô vendo mais TV e etc. Ou porque eu ouvi alguém dizer, um médico falou isso, outro falou aquilo e fica aquela misturebinha na nossa cabeça, que já é difícil entender o que é coronavírus. Não o que é de fato, mas como se transmite de fato, o que pode ser feito para evitar de fato. Ainda é uma doença que para todos nós, inclusive os médicos, ainda nós estamos tateando e andando no escuro, porque de fato algumas regras são feitas, né? As pessoas usam e mesmo assim acaba, né? Sendo contagiada, contaminada, não sei nem dizer como, pelo Covid e vem a óbito. Então, nós temos que lembrar que nós de fato estamos no meio de uma pandemia que causa N coisas que nós ainda não sabemos. Tem mais coisa que pode ser um sinal e nós nem temos ideia. Proteção, nós temos uma pequena coisa, luva, máscara, álcool em gel, tirar sapato, roupa, quando sai de casa, antes de entrar, ainda é muito pequeno também. Ou seja, nós de fato não sabemos nada sobre o coronavírus, verdade seja dita. Mas o que eu quero falar para vocês sobre o corona seria uma questão um pouco mais ampla. Eu quero fazer sobre uma visão que muitos falam o fim dos tempos, a apocalipse, outros falam, já dizia tal pessoa mística de tal coisa, sensitivos, sempre tem esse lado que nós olhamos. E todos nós, independente da religião de cada um aqui, nós acabamos olhando, seja uma conversa, um post, sobre, independente da religião, porque, como eu disse, nós não conhecemos. Tudo que a gente se agarrar, tá valendo. Mas nós esquecemos de olhar o principal, que eu acho, em relação ao coronavírus. Por que principal, além de tudo isso, Renata? Por quê? Porque o coronavírus, ele veio para nos mostrar uma coisa muito além do que eu vi por aí. Eu não vi esse tipo de comentário, poucos, mas não assim tão abrangente. Uma parcela suficiente de pessoas falando para que propague-se mais sobre isso. O que seria? Pessoal, coronavírus, ele não está em uma cidade. Ele não ficou alojado apenas em um país. Ele está no mundo todo. Ele está matando pessoas de diversas religiões, de diversas etnias, de diversas faixas econômicas.
social, conseguiram ver alguma coisa só nisso que eu falei, além do que essa doença? Conseguiram ver que, de fato, o mundo parece que está sendo balançado? Seja lá, se vocês acreditam em alguma força cósmica como Criador, em Deus, não importa qual seja a sua crença. Ou se você não acredita que nada disso existe. Não importa. Mas o planeta está sendo sacudido. Por que sacudido, Renata? Para que nós possamos ver uma coisa tão simples que sempre foi dito, até de maneira ética, porque a postura da moral e da ética, né, os bons costumes, sempre é relacionado à religião. De uma forma ou outra, é relacionado à religião, né? Aos 7 pecados capitais, não pode roubar, não pode matar, desejar a mulher do próximo, enquanto o próximo estiver próximo. Brincadeira. Então, sempre essa questão de moral e de ética, segundo a sociologia, a psicologia, é ligada justamente a um tipo de crença, a um tipo de critério que nós seguimos, né, de uma religião X, Y, ou de algum conceito, se a pessoa não acredita em religião de fato, mas algum conceito que explique alguma coisa sobre o universo, sobre o mundo. Aí dentro tem a questão moral e ética. Então nós seguimos isso. E nós nunca, apesar de falarmos sempre, dar conselho, postar frases assim motivacionais que eu vejo nas mídias sociais, mas nós não vimos de fato, e agora nós não estamos lendo em tal lugar, nós estamos vivendo o que nós sempre postamos, vivendo o que nós sempre falamos para colega, ou quando apontamos o dedo, fulano tá fazendo assim, que feio. Nós estamos vivendo, todo mundo. O que esse vivendo tem a ver com o coronavírus? O coronavírus não está escolhendo país, não está escolhendo etnia. Ah, não, pessoal do Ocidente, não, pessoal do Ocidente é ruim. Lá não, Ocidente não, Oriente é legal. Ou, ah, não, pessoal que seja pobre, ai, prefiro não misturar, não que eu tenha nada contra, sabe? Até procuro ajudar, mas eu não gosto de andar com pessoas que têm postura ou uma conduta socioeconômica diferente da minha. Não gosto, tem nada contra, tá? Mas é que não é legal. O coronavírus entrou aí também. Então, de fato, pessoal, independente de religião mesmo, o coronavírus veio nos mostrar que nós somos todos iguais. Todos iguais. Rico, pobre, asiático, muçulmano, coreano, negro, branco, estudado, formado em Harvard, etc e tal. Analfabeto, pais de família, pessoas super venais, que guardou, não quis nem ter filho, para não dividir herança ou não ter herança depois. Todo mundo foi atingido. Todo mundo foi pego. Não tem escolha. Não tem para onde correr. Não tem como dizer, eu sempre odiei asiático, mas agora eu vou para lá porque eu vou correr do coronavírus, porque no restante tudo tem. Não tem como. Nós não temos nenhuma válvula de escape nesse sentido para dizer, vou para tal lugar, vou agir de uma conduta de tal pessoa, grupo, religião, tribo, como os jovens dizem.
Não muda nada. Não muda nada. E há quantos anos nós estudamos isso quando éramos criancinhas, quando fomos levados à igreja pelos nossos pais, né? Igreja eu vou dizer de maneira geral, tá, gente? Fomos levados a qualquer lugar que a família acreditasse, né? Fosse evangélico, católico, espírita, umbandista, não importa. Seixão Way, não importa. Mas não adianta, pessoal. A gente aprendeu desde que aprendeu a falar. Meio que vem junto. Mas praticamos? Não. Não. Não dá pra dizer. Isso não, gente, eu faço isso. Sim, a gente pode procurar fazer sim. Mas dizer que todo mundo é 100%, infelizmente não. Porque se nós fôssemos perfeitos, cá nós não estaríamos, né? Assim que muitas pessoas, eu acredito que também pensam, se fôssemos a perfeição, nós estaríamos aqui. Então não tem como se livrar, não tem como escapar. Nós somos o quê? O tão falado, tá? Quem acredita em Deus? Nós somos iguais, todos iguais perante Deus. Ai, Renata, você está dizendo que Deus é que escolheu quem vai pegar corona? Não. Eu tô dizendo que isso foi sempre ensinado para nós. Nós nunca levamos isso a sério. A gente prega, a gente procura agir, mas, como eu disse, totalmente? Não. Não, vamos ser sinceros, não. Mas, então por que você está dizendo que somos iguais perante Deus em relação ao coronavírus? Porque existe esse vírus, ele pega qualquer pessoa, independente de, como eu disse para vocês, de classe social, de renda, de instrução, de país, sabe, negro, branco, o amarelo, o asiático, o índio, tudo, todo mundo. Então nós não somos escolhidos. Eu não estou dizendo que Deus escolhe quem o coronavírus vai pegar. Na verdade é o contrário. É que ele é todo mundo igual. Então não tem uma escolha, porque para ele é igual. Eu e o Trump e você somos iguais. E nós temos que ter essa consciência. Mas também vi, achei lindo, achei bacana. Muitas pessoas ter essa sacada. Eu vi muito assim, falando mais sobre os animais, que achei muito legal. Esses dias também vi na minha cidade, ainda comentei com a minha mãe e disse pra ela, que legal aqui, mãe, eu mostrei pra ela uma latinha de ração grande e um pote de água limpinho, para que os cachorros da rua, né, pudessem se alimentar e beber. Mas também está sendo feito com as pessoas, sacolas em grades, eu não me recordo agora onde foi, ou servindo as pessoas, entregando, sem contato, né, respeitando o distanciamento, mas entregando alimentação, entregando um kit de máscara, luva e álcool em gel. É legal, gente, que bacana, vocês entenderam a visão que eu tenho do coronavírus? Não na doença, porque da doença nós estamos até um pouco saturados de ouvir falar e mesmo assim não sabemos nada. Mas esse lado, pessoal, sabe, ninguém é melhor que ninguém é pior do que ninguém. Você não é pior que eu ou melhor. Eu não sou melhor do que meu vizinho ou pior. Não tem diferença entre beleza. Não tem diferença entre... não, as pessoas que não têm nem um pingo de cultura, não teve nenhum estudo, é fácil morrer. Não, talvez elas até não estejam, de fato, que a gente não olha, né? Mas é justamente para provar que não, gente, não é por aí. Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver com cultura. Não tem nada a ver se você já leu 1000 livros ou só gibi, ou nem isso. Não tem nada a ver se você completou o primeiro ano do ensino básico, ou se você é doutorado em tal coisa. Não interessa, não importa. Não importa se você tem um ótimo coração ou se você é uma pessoa muito ruim. Uma pessoa sobre os valores, tá? Da sociedade em que vivemos. Não sou eu que estou dizendo o que é ruim e o que seria o bom e legal. Estou dizendo em relação ao que a sociedade prega e a sociedade impõe que nós sejamos. Assim, pensar. Então não importa, isso não muda, isso não altera em nada, em nada. Então, pessoal, o único recado que eu quis deixar para vocês, que ficou extremamente longo, como sempre, é que nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais perante Deus ou perante a quem Alá, a quem vocês acreditam, a energia cósmica, ou em nada que nos criou, não importa. Nós somos todos iguais. Então vamos procurar a sempre olhar o próximo através da nossa alma, não é nem através dos nossos olhos só, através da nossa alma, até em questão de ajudar ou evitar de fazer com o próximo, porque e muito cuidado também nessa questão do próximo, porque o que me afeta talvez não afeta você que está me ouvindo, e talvez afeta mais ou menos o meu marido. Entenderam? Então, para mim, é uma coisa normal. Mas para outra pessoa que vai receber de mim, é uma coisa absurda. Para outra pessoa que recebe, é uma coisa mais ou menos. Meio assim, mas bobagem ou uma brincadeira. Entenderam? Nós temos que ter, sim, mais empatia pelo próximo. E isso, sim, é se colocar no lugar dele. Ou olhar o próximo com a nossa alma, com a nossa essência. E sim, procurar fazer o quê? Uma coisa que eu sempre digo, sempre disse, desde muito pequena, antes de ter estudos, antes de nenhum conhecimento terapêutico, nenhum conhecimento da psicologia, da psique humana, nada. Pessoal, a gente não pode sair julgando e a gente tem sim que se colocar no lugar do próximo para saber o que eu vou sentir. O que eu sentiria se eu fizesse isso que eu tô querendo fazer, falar? Como que eu vou me sentir? Vai doer? Vai machucar? Será que eu vou segurar a onda? Não. Então deixa quieto. Porque, pessoal, gasta-se muito menos energia tratando os outros com amor, mesmo se a pessoa te causa problema, te causa, sabe, tem hora que você quer estrangular a pessoa de raiva. Ela não é diferente de você, ela não é diferente de mim. Nós também fazemos coisas e cometemos coisas sem sequer notar, porque eu disse, às vezes para mim tem um sentido, para você tem outro sentido. Então eu também já devo ter sido estrangulada mentalmente por dezenas, milhares de pessoas que eu já conheci. Então é natural. Mas vamos olhar o próximo com mais amor, com mais carinho e principalmente com mais respeito. A gente não precisa amar. A gente não precisa sentar em algum lugar que seja, ou dentro da minha casa, num convite, ou em uma festa, e bater papo com essa pessoa que você não se dá muito bem. Mas você também não precisa causar todo um desgaste que você tá trazendo para você, causando uma briga, falando uma coisa que vai magoar a pessoa, que depois ela vai te magoar e vira aquele ciclo vicioso.
é desnecessário. Pensem bem, é desnecessário. E muitas vezes, a minha mãe às vezes falava comigo, será que a pessoa se arrependeu de ter feito, ou se arrependeu, ou então assim, será que ela viu que ela me magoou? Muitas vezes não, gente. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa nem viu, porque para ela não magoa. Para ela não foi uma questão nesse nível de magoar, de ofender, porque ela não se sentiria ofendida. Outras pessoas, no caso, não seria não ver aquilo como ofensa, mas ela trabalha quando recebe de uma maneira diferente da nossa. Então, é muito complexo o ser humano. E cada ser humano é um universo cheio de bagagens que a gente traz, cheio de traumas, cheio de violências, que eu digo, que nós já sofremos psicologicamente, emocionalmente, e estamos aí, de pé. Então, o que nós vamos, que eu proponho, né? O que eu tento sempre fazer, e o que eu proponho como exercício, tentar levar a vida mais leve possível, porque o desgaste vai ser muito maior para você, talvez, do que para a pessoa que ouve. E ficar em silêncio, às vezes, é muito melhor do que causar uma discórdia que talvez depois você fale, puxa vida, nem imaginei que fosse chegar nesse nível, não era nem isso que eu queria. Agora olha esse tardalhaço que virou, principalmente dentro de família, né? Em família, ou no ambiente de trabalho. É complicado, é muito complicado. Então depois você vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida, no caso da família. E aí como é que você vai viver? Depois você vai amadurecer um pouco e falar, poxa, bastava eu ficar calada. Ou bastava falar assim, então, tudo bem, tudo bem. Nossa, Renata, você tem esse sangue? Você fala isso pra todo mundo que às vezes te ofende, te xinga e chega assim, sabe, bem alterado e tal? Não, gente. Como eu disse, eu não sou perfeita, tenho milhares de defeitos. Mas a questão é o quê? Vamos tentar ter mais inteligência emocional. Vamos tentar trabalhar tudo que a gente recebe de uma maneira mais madura emocionalmente, tá? Não madura dessa questão de velho, não. Madura emocionalmente falando. Vamos analisar as coisas. Se não for na hora, mesmo que depois já tenha chutado o pau da barraca e caiu tudo, quando for dormir, faz um levantamento daquilo. Se você agiria de novo daquele jeito. Muitas vezes a gente vai justificar. Ah, será que fiz certo? Ah, mas a pessoa mereceu. Eu falava pra minha mãe. A pessoa mereceu. Eu dava uma lista. Dava uma lista. A pessoa mereceu. A pessoa fez isso, falou isso. Aconteceu isso. Então eu fiz foi pouco. Hoje eu digo, ai que boba. Jura? Ainda bem que eu falo, porque se fosse alguém me falando, eu ia ficar com vergonha. Porque, poxa, gente, pra que tanto desgaste? Tanto que vai ficar na gente. Vai ficar com você a carga. Vai ficar com você todo esse mal-estar. Com você, essa energia negativa que te causa tanto mal. Vai ficar tudo com você. Por quê? Mas eu vou xingar a pessoa, por exemplo. Vou falar um monte de coisa. Mas como eu disse, talvez para a pessoa isso não é nada. Ou seja, falei, xinguei, fiz um monte de coisa, perdi meu tempo. A pessoa nem entendeu o que eu quis dizer. Ou seja, você ficou estressado, cansado, ficou cheio de rancor, de ranço eterno. E como diz a Tati, Web TV, né? Ranços são eternos, né? Então você ficou cheio de ranço
E além disso, uma coisa muito mais importante, você ficou com energia muito baixa. Infelizmente, a gente baixa o nosso padrão vibratório. Então, o que a gente podia receber do universo de bom, a gente bloqueia. E até sair daquilo depois, leva às vezes um tempo. Um tempo que você poderia estar recebendo muita coisa boa do universo te enviando. Mas a escolha é sempre nossa. Então, o que eu queria dizer sobre o coronavírus é exatamente isso. Nós somos todos iguais, todos nós erramos, todos nós acertamos. É muito mais fácil, é muito melhor elogiar do que criticar. É muito menos desgastante você ficar quieto, você dar uma resposta simples e talvez fazer uma análise daquilo. Será que a pessoa está falando sério? Será que ela tem razão? Será que ela viu em mim o que eu não vejo? Pode ser, já aconteceu comigo várias vezes. Então, eu tiro isso e sempre busco tirar aquela coisa, não sendo apoliana, tá? De sempre ver o lado bom, mas é porque sempre tem o lado excelente, sempre. A gente não tem que tirar, às vezes tá ali, a gente não consegue ver, porque você ficou estressado, você ficou nervoso, alterou, não consegue ver nada. A gente consegue, muitas vezes comete-se crime, cometem-se coisas que a gente depois se arrepende muito, coisas assim que são até um pouco mais graves, e depois você fala, por isso, só isso, eu casei todo esse, nossa. Sim, gente, quando a gente baixa o padrão vibratório, toda essa energia negativa vem. Tudo isso vem junto com a gente, fica na gente. E para sair talvez seja muito difícil. Porque você vai associar essa dor, talvez a outras dores que você já teve. Vai o quê? Somatização. Que é uma história para um próximo vídeo. Certo? Mas vamos lembrar que todo mundo é igual. Todo mundo é inteligente. Todo mundo é burro também. Todo mundo é legal. Todo mundo é chato. Tá? Todo mundo tem esses dois lados. Todo mundo. Então, não pense que você é diferente do outro, ou eu sou diferente de você, porque não somos. Nós vamos tentando disfarçar. De fato, nós não somos. Porque quem é você quando você está sozinho com você mesmo? Essa é a resposta você responde, mas só para você. É só você que consegue responder. Nem quem convive com você tanto consegue. Porque é lá dentro. Mas é uma coisa muito boa de ser feita, tá? Mas esse vai ser um próximo vídeo que eu faço para vocês. Combinado? Então, tenta tirar essa questão do coronavírus e lembrar que a gente pode fazer muito mais, pode ser muito melhor, pode sim receber muita energia positiva do universo, porque é isso que nós vamos jogar pro universo. Coisas boas. E elas voltam. Ah, que bobeira. Não, gente. Eu sou prova viva. Desculpa. Eu sou prova viva. Elas voltam. Voltam e é muito bom, é muito gostoso. As ruins também voltam, tá? E é muito ruim. Devo confessar que é muito ruim. Mas tira essa lição, tá? Espiritualmente falando, tá? Espiritualmente, que eu falo é do lado espiritual do ser humano. Vamos ter mais inteligência emocional. E vamos lembrar que ninguém é melhor que ninguém. E hoje nós estamos aqui e assim, nós não podemos não mais estar. Tá bom? Nossa vida é um sopro. Então vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor enquanto a gente estiver aqui. Tá? Te encontro no próximo vídeo, tá bom? Pra gente bater um papo. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo sobre algum assunto ou alguma dúvida,
Vocês podem mandar mensagem, tá? Ficar embaixo no link, na descrição, o Instagram. Vocês podem mandar dicas ou nos comentários mesmo, para deixar dica de alguma coisa que você queira saber em relação a- ao ser humano, né? A nossa evolução, mas como um todo, como um todo. Se tiver alguma dúvida, vamos tirar. Não importa qual o processo que seja, que você esteja vivendo, ou muitas pessoas estejam vivendo. Porque é muita coisa, né? Depressão, é, às vezes a síndrome do pânico, ou talvez outras coisas, ciúme, e coisinhas pequenas que a gente pode sim, tá? E eu vou deixar para vocês, pedem aí e a gente faz sim um vídeo para que deixar a nossa vida melhor. Fazermos de nós seres melhores. Cada dia ser melhor do que o outro. E assim vamos dar o nosso melhor a cada dia e receber o melhor. Tá bom? Então, um beijo. Deixem aí embaixo se vocês querem saber, se você gostou, se você concordou comigo, pode deixar um comentário. Se você achou que eu falei nada a ver, ó, pode deixar também, porque é bom. Justamente o debate é bom, tá? Ouvir o outro lado, a visão de outra pessoa, não é ruim não, é bom, tá? Pode deixar aí. E se quiser um vídeo sobre qualquer, como eu disse, sobre qualquer coisa que esteja te trazendo problemas no seu trabalho, vida familiar, deixa aí embaixo que a gente volta e fala sobre isso, tá bom? Um beijo e fiquem todos com muita luz e com muita paz. Não se esqueçam das recomendações, máscara sempre para sair, álcool, chegou em casa, lavar as mãozinhas, tá? Álcool em gel sempre que puder e pensamento sempre positivo.